Alegre, agora falar de outro 2-0, esse construído de uma forma absolutamente diferente, né? E que foi visto como uma vantagem muito bem conquistada pelo Grêmio no jogo de ida da Libertadores. Diogo Olivier, bem-vindo à redação, bom dia. Bom dia, Barreto, bom dia, Chico, bom dia, Rangel, uma bancada, reportagem puro sangue, reportagem raiz aí, que legal, bom de ver. Primeiro, porque a gente, inclusive, a gente lembra do Chico, claro, talento é um talento atrás do outro, né? Enfim, como um grande colunista, mas antes de ser colunista e concomitantemente, inclusive ser colunista, era um baita de um repórter também, exemplo do Rangel. Bom, o 2-0, vamos combinar que praticamente coloca o Grêmio nas quartas de final da Libertadores, provavelmente, talvez, não sei, enfim, para um enfrentamento com o Palmeiras. Já estou me adiantando aí, prevendo aqueles enfrentamentos lá dos anos 90, Grêmio e Palmeiras, enfim. Por que existe esse sentimento? O Grêmio fez score, não tomou o gol qualificado em casa, isso era muito importante. E o cenário do jogo, como você disse, foi aqueles cenários só possíveis em mata-mata, típico de Libertadores, porque, surpreendentemente, o que acabou definindo em favor do Grêmio a vitória foi uma expulsão a 5 minutos de um grande jogador, um líder do Grêmio, Jeromel. Então o Grêmio fica com um jogador a menos a 5 minutos do segundo tempo, e é justamente este fator que desencadeia ali uma série de episódios que dá ao Grêmio a vantagem. O primeiro deles, as opções do Renato para recompor o time, né, para fazer aquelas velhas 2 linhas de 4 e deixar um jogador à frente. Os 2 jogadores que ele coloca em campo são justamente os que fazem os gols da vitória em bola parada, né? Sai o André, muito mal, foi vaiado pela torcida de novo, entra o David Braz, e sai o Jean-Pierre e entra o Tardelli. E aí, de novo, aquela questão do feeling do Renato de perceber quem está melhor, porque o Luan vinha de gol em Grenal e o Tardelli não tinha feito um bom Grenal, mas a escolha do Renato recai sobre o Tardelli e é ele justamente que faz o gol. Te viu ali na imagem que me parece que foi aquele momento não ali do Jeromel, de fato ele tinha que ter sido expulso. O jogo foi muito complicado porque o Libertad fez aquela retranca medonha mesmo, assim, sabe? Durante o primeiro tempo todo, por exemplo, chegou a ser quase 80% de bola para o Grêmio, né? Não cogitou atacar, defendia praticamente dentro da sua área. Então o Grêmio rodava a bola e não conseguia penetrar. Estava complicado o jogo. E aí, com essa expulsão, e aí eu digo do fato que desencadeia tudo, curiosamente, o Libertad, que não tinha nem o Cardoso para uma bola parada, ele entrou só no final do segundo tempo. O Libertad veio para rigorosamente não perder o jogo, né? Nem tentava uma jogada de contra-ataque. Quando fica com um jogador a menos, o Chamorro, técnico do Paraguai, que era aquele zagueiro da seleção argentina, ele tenta sair um pouquinho, colocar o time um pouco à frente, né? Ele retira o Benítez, que é mais veterano, 31 anos, e coloca um jogador mais de frente, né? Ele coloca o Riveiro num primeiro momento, ele coloca o time à frente, coloca o Martínez, por exemplo, no lugar do Benítez, que tem 25 anos, é um dos artilheiros da Libertadores, ele tenta sair só um pouquinho. E aí, curiosamente, como o Grêmio tem muito mais qualidade, aparece um pouquinho de espaço, o Grêmio vai tomando conta do jogo. Os 2 gols foram de bola parada, mas de jogadas em que o Grêmio estava lá na frente, tentando jogar mesmo com um a menos. Então, assim, a partir de uma expulsão, que parecia que seria o desterro, porque se já estava difícil 11 contra 11, imagina com um a menos o outro time retrancado. Acontece tudo o inverso. As mudanças do Renato propiciam 2 gols, o adversário tenta sair um pouquinho, se achando, né, numa linguagem popular, dá espaço, e o Grêmio faz 2-0 e encaminha uma classificação. Acho que até é possível, palpitando, me adiantando, que lá em Assunção o Grêmio vença também, né? Porque o Libertad vai ter que sair e o Grêmio é forte quando tem espaço. Olha, lá no começo do programa, eu tinha deixado esse tweet separado. O Mequetrefe disse que hoje vocês da imprensa precisam enaltecer a genialidade de Pedro Jeromel. Vendo que Renato iria morrer abraçado com o André, foi expulso para forçar a substituição. É um gênio do futebol. Uma vitória como essa, né, provoca a criatividade dos internautas, né? A Zero Hora destaca Aliás, desde o começo do programa tem gente lembrando quem tem sequências ao Bahia, já foi hepta. O Cruzeiro será o primeiro heptacampeão nacional da história, está brincando aqui o Rick. E o Domingos Fonseca lembrando que os únicos decacampeões são o América Mineiro e o ABC. Fechando esse parênteses aqui, porque eu fui lá no começo do programa resgatar esse tweet. A Zero Hora está botando na conta do Renato, que falou em jogo histórico, né, Diogo? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho um trecho da entrevista dele com a estrela de Renato.
Aí não é engraçado, né? Porque hoje, e ontem também muito no programa, a gente estava falando aqui e surgiu o termo pardalice, da invenção e tal, né? O Renato teve que inventar alguma coisa ali, não porque quis, porque foi forçado a saída do Jeromel. Essa invenção deu certo. Aí vem Estrela. Só a saída do André, a torcida vai à loucura, né? Porque é um castigo, né, para o torcedor ver a Mas o improdutividade. torcedor reclama quando o cara não inventa, quando o cara inventa muito, mas quando o cara também não morre abraçado com a ideia, o torcedor pega no pé, inventa, dá certo. Tem gol de David Braz. Tudo improvável e dá tudo certo. Pô, tá lindo. O Renato... Não, e o jogo, o time estava com 77% de posse de bola no primeiro tempo. Assim, o time estava meio que massacrando. Isso. O Grêmio estava jogando muito bem, mas não estava dando sorte. E aí quando sai o cara, com um a menos, era o que o torcedor do Flamengo queria. O Flamengo ficou com um a mais o jogo todo e não conseguiu. Hoje eu até ouvi de um torcedor rubro-negro aqui na redação que o Flamengo deveria terceirizar a Libertadores. Quando classificar, pega a camisa, dá pro Grêmio ou pro Inter, que eles vão lá e representam. Mas isso ainda é mágoa da quarta-feira. O torcedor que na próxima... Tentaram terceirizar, comprar na próxima quinta pode o estar Renato há pensando um ano atrás e tal. Tentaram terceirizar, mas só não deu trazer o certo. Renato. Seria um jeito. O Diogo tinha chamado? Não, porque as mudanças, para dizer que as mudanças do Renato, elas foram imediatas, né? Ele agiu rápido e ele tinha que repor ali defensiva, né? Aquela movimentação, ação de prática do treinador quando fica com um a menos, né? 2 linhas de 4, tinha que colocar um zagueiro, ele abre mão do André. A conta da estrela do Renato é a escolha pelo Tardelli, porque o Luan vinha de um gol em Grenal, né? E o Tardelli tinha feito um Grenal assim muito abaixo, inclusive é substituído no Grenal. Então o que se imaginou naquele momento ali para deixar o jogador adiantado, né, nessa recomposição ali, 2 linhas de 4 e tal com 10? É que a escolha recaísse sobre o Luan. Se ele fizesse isso, ninguém ia reclamar. Acabou de fazer um gol no Grenal como centroavante de cabeça ainda. E aí vem aquela questão do Renato que só o Renato tem, lá do dia a dia, da conversa, do papo. Ele conversou com o Tardelli, está tentando recolocá-lo no contexto do Grêmio. Ele tem essa sensação do vestiário que nós aqui de fora não temos, ele tem muito bem. E aí ele tem a intuição e decide pelo Tardelli. E o Tardelli vai lá e faz o gol como centroavante ali, né? A bola sobrou para ele, ele de fato fez o gol. E agora o Grêmio espera que isso seja um recomeço para o Tardelli, né, que está há bastante tempo no Grêmio, não vinha dando resposta. O Grêmio tem essa questão do André, ele não consegue fazer os gols, né? O Luan fez um gol de centroavante no Grenal, o Tardelli agora fez um gol de centroavante ali, de oportunismo dentro da área, e o André não vem conseguindo fazer isso. Né? Passa a ser uma questão para o Grêmio se o Tardelli vai ficar nessa função, independentemente do resultado do jogo, volta o André, isso é uma questão para a gente discutir mais adiante. Tardelli fez o gol, mas não foi assim, foi um golaço, né? Golaço. E um gol daqueles, até pela comemoração dele ali, time com um a menos, o cara faz um gol desse. Partida decisiva, importante. Psicológico, tem uma reviravolta ali. Isso. E acho que naquela comemoração ali tem muito também do sofrimento do próprio Tardelli, né? Um desabafo também, por causa das dificuldades que ele passou nessa volta ao Brasil. Vamos ouvir o Tardelli, então, depois a gente ouve o Renato. Depressão é uma palavra muito forte, né? Mas quase. Passei por um momento triste, né? Um momento conturbado. Eu vim de um país que uma cultura totalmente diferente, né? Permaneci 4 anos na China e chegar no Brasil, você não está acostumado com muitas coisas, né? Com crítica, com mentiras, com palavras que colocam na boca das pessoas, então isso acaba te magoando, isso acaba te entristecendo. Eu não me dava bem com o Luan, que eu tinha rachado o grupo. Volta desacostumado, não é que o Tardelli não conheça. Lógico, tão presente dessa forma assim, e aí ele acusa algumas acusações de mentirosas também, mas sei lá, na China talvez o jogador não esteja no noticiário todo dia desse jeito. E a função dele, né? Gol, né? Como diz o Dadá, só tem 2 caras que têm profissão no time de futebol, que é o goleiro e o centroavante. O resto pode fazer qualquer coisa, joga lá, joga O gol aqui. passa por esses caras aí. É cargo de De confiança. alguma Né? maneira tem que passar por eles. Ele fez uma referência, além essas questões, elas chegaram assim um pouco depois, ele fez algumas postagens assim nas redes sociais, agradecendo a familiares, a gente sempre tem aquele cuidado de
não entrar na vida pessoal do jogador, né? Porque da depressão, se de fato foi isso que aconteceu, é algo muito grave, né? Uma doença que é um mal do século, não é pouca coisa, né? O Tardelli ali fez uma referência que não é exatamente isso, né? Talvez até por isso, né? Porque é um quadro clínico grave, né? Não é pouca coisa. Ele também fez uma referência logo que ele voltou na questão assim da competitividade mesmo, né? O treino é mais fraco na China, a competição é mais... É um combo, Barreto. A pressão é menor, a cobrança é menor, você marca menos, tem menos combate, o jogo é menos físico, e ele disse que demorou um pouco para, no dia a dia mesmo, até a carga de treinos, ele conseguir entrar nos eixos. Mas eu acho que tinha assim, uma questão psicológica que, como disse o Renato muito bem na entrevista, este gol ele pode deflagrar uma série de outras coisas boas, né? Foi a expressão simples, mas correta do Renato, né? Ele começar a pensar coisas boas e a partir daí entrar no contexto do Grêmio. Vamos ouvir o Renato, então, falando sobre a vantagem que o Grêmio construiu e a forma como ela foi construída? Foi um jogo bastante emocionante, né? Bastante pegado. Desde o primeiro tempo a minha equipe estava se comportando muito bem. Eu havia elogiado eles no intervalo do jogo. Então, taticamente, foi uma das melhores partidas que o Grêmio fez no primeiro tempo, não dando chances para o adversário. Apesar deles terem um bom contra-ataque, um contra-ataque rápido, a gente não deu espaços para eles. Então, praticamente foi um massacre no primeiro tempo. Só faltou o gol. 2 bolas paradas, digamos assim, né? A gente conseguiu fazer os 2 gols, que nos dá, eu não digo uma grande vantagem, não. Eu digo uma pequena vantagem. Eu acho que essa pequena vantagem ela é importante porque ela veio com um jogador a menos e a gente conseguiu fazer os 2 gols. E o mais importante também, a gente não tomou gol. Suportamos bem uma pressão na bola aérea deles no final do jogo, que era uma coisa normal, já era esperado, inclusive com a entrada do atacante deles, que é bem alto. Um jogo para ficar na história, né? Jogo para ficar para a história. E a vantagem não é pequena, não. Isso aí é só a cartilha do treinador. É uma não pode baita, falar que é grande, porque tá... Uma baita vantagem, né? A vantagem é enorme, né? O Renato, eu gosto dele porque ele não tem muito papas na língua. Eu lembro uma vez que a final da Libertadores, Fluminense, né? E fui fazer uma entrevista com ele, que ele topou, um dos poucos caras que topavam dar uma entrevista ping-pong na véspera do jogo. E o Fluminense tinha que tirar a vantagem de 3-0, né? E aí ele falou, não, você pode botar, o Fluminense vai ser campeão. Vamos superar, vamos dar. Então ele não tem muito papas na língua. Eu acho... Não sei se ele está sendo cauteloso. 2-0 lá fora, pode ser. Ele estava muito calmo aí, o tom, a tranquilidade. Porque, e ele conseguiu. E foi engraçado que naquele jogo ele conseguiu que o time fizesse 3-0, né? Sim. Só que depois ficou 70 minutos jogando e a bola não Ele se entrou. sai bem depois. Ele disse que ia andar pelado em Ipanema se o Fluminense caísse. O Fluminense caiu e ele depois deu a volta. Não era bem isso, então não vou andar pelado nada e tal. O futebol tem um pouco isso também, né? Falta personagens essa assim, coisa eu acho ele muito legal. Essa cobrança que a gente faz depois, né? O cara pode ser fanfarrão e depois dizer, ó, gente, foi mal. Né? Além disso, os resultados que ele tem como treinador são contextos. É verdade. O Renato tinha dito que o Grêmio não ia entrar em leilão pelo Luciano, mas agora a negociação já está fechada, segundo o Duda Cref. Vamos ver. A negociação do Luciano foi um pouco. Não dá para segurar. Não. O Luciano não é exatamente um finalizador, né? No Fluminense tem sido muito útil no ataque, mas não é o último homem, né? Um cara de área. Talvez ele já possa entrar nessa possibilidade aí, Diogo, de ter que substituir o Everton. E lembrando que o Edu Gaspar está lá no Arsenal, né? Quer dizer, conhece muito bem o Everton da Copa América. O Grêmio também perdeu o Felipe Viseu, né? Ele teve um problema no joelho, fez uma cirurgia, não sabe exatamente quanto vai voltar. Tem essa questão que o Everton pode a qualquer momento ser negociado. Então o Grêmio tem uma questão de quantidade até de jogadores ali na frente. Precisa de repor os jogadores que eventualmente está perdendo e vai perder. E tem também a questão do André, que não está conseguindo fazer gols. O Grêmio comprou, o Duda Cref, que a gente viu ali, apenas um bastidor, ele já foi presidente do Grêmio, tem uma relação muito próxima com o Renato, foi ele que o trouxe lá em 2010, quando o Renato voltou como treinador para o Grêmio. Ele é filho do patrono do Grêmio, Fernando Cref, né? O Grêmio tem, assim, nos bastidores,
ele está cercado de dirigentes muito fortes, assim, que tem muito que compreendem o clube. Isso também ajuda a explicar por que o Grêmio está nessa situação. A gente tinha conversado aqui, né? O Grêmio ia fazer leilão, mas ia usar do seu poder, que nesse momento não é como o Palmeiras e o Flamengo, obviamente, mas ele está numa situação financeira saudável, boa, tranquila, né? O Grêmio vem de 2 anos de superávit. O Grêmio paga 4 milhões de reais, 1 milhão de euros por 50% dos direitos do Luciano. E ele chega num primeiro momento, mesmo que não seja o centroavantão lá na frente, para fazer uma certa sombra, digamos assim, para usar uma expressão popular, ao André, que não veio fazendo gols. O Renato gosta de jogar com um jogador mais referencial, que tenha mais presença diária, e o Luciano vem para disputar uma posição no time, eventualmente pelo lado, mas também ali como um jogador mais adiantado. O Diogo, na coluna dele, diz que elogia essa capacidade do Grêmio de repor as suas perdas, né? O futebol brasileiro tem que trabalhar com a perda. Isso. O grande jogador vai embora. Né? A coisa mais natural do mundo é isso. Cebolinha parecia já ter chegado naquela idade ali em que os grandes clubes europeus não vão fazer proposta, né? E trabalhar Vamos com a perda respeitar o no Arsenal, meio do né? campeonato. Ainda tem que trabalhar com isso. Com a perda Claro. no meio do campeonato. Tem que, o executivo tem que projetar um semestre e o outro semestre, porque senão não termina o campeonato. Tem que ter essa capacidade de reposição.